Quando você vem constelar, você geralmente me traz um tema. Esse tema é um tema que ele traz uma angústia para você, e essa angústia aponta que a vida ali, naquela área, parou de fluir, naquela área relacionada ao tema. Essa angústia, ela vem devido a um sintoma que se manifestou, e na visão sistêmica, a visão sistêmica diz que a vida flui em honra. Então, se a vida parou, é porque a honra deixou de fluir ali. A solução, então, é restaurar a honra da área relacionada àquele tema, daquele sintoma. Será que restaurar a honra muitas vezes implica em alguma coisa desconfortável? Absolutamente sim. Ela implica em humildecer. E implica humildecer por quê? A humildade precede a honra. Essa é uma premissa espiritual universal, que está num nível um pouco mais profundo do que das terapias que cuidam da alma. Então, entendedores entenderão que a humildade precede a honra. Bom, a vida flui em honra e quem oferta honra recebe honra. A primeira honra que nós consteladores sempre nos olhamos a respeito da restauração é a restauração da honra a mãe e pai, porque cada um deles compõe 50% de quem nós somos, porque eles são o nosso primeiro ciclo de amor e porque a vida vem a nós através deles. Então, restaurar a honra deles dentro de nós restaurará a nossa própria honra e trará honra para a nossa vida, porque nos reconcilia com quem nós somos, não só com quem eles são. E assim você cumpre um princípio de honra para viver uma promessa de honra, para que tudo te vá bem. De novo, um entendimento mais profundo, né? Para que entendedores entendam. Eu recebi uma pergunta em constelação. Muito bem, o que você quer constelar? Eu quero constelar dinheiro. Dinheiro. Sim, eu ganho dinheiro e o dinheiro vem e vai embora. Tinha outros detalhes aqui, mas eu não vou expor a história toda, porque tem muitas variáveis. Diz a teoria sistêmica que o dinheiro vem pela mãe, mas ele fica pelo pai. Quando eu recebo as perguntas do tema, eu recorro às leis sistêmicas, a teoria que embasa todo o trabalho da constelação. E aqui se aplica assim, o dinheiro chega pela mãe, mas ele fica pelo pai. A gente identifica um fiozinho, né, solto ali, que é o dinheiro vem, mas não fica. E a gente vai puxando esse fiozinho para desfazer o emaranhado. E identificando a relação que a pessoa tem internamente com pai e mãe. Está um pouco desfocado aqui. Agora sim. Com pai e mãe. Que é um movimento que começa na constelação, na sessão de constelação, e é uma prática depois que se perpetua pela vida para que a vida continue fluindo. Quando você está destravado, unlocked, né? Quando você está unlocked, destravado, os movimentos sistêmicos de solução, para esses movimentos sistêmicos, você está destravado para a vida que flui. E dinheiro é vida também. O dinheiro, ele viabiliza a vida, né? Então, travados para a vida, travados para o dinheiro. Travados para mãe e pai, travados para a vida e para o dinheiro. E o primeiro passo, então, é humildecer, porque nisso está o sucesso e a chave que abre portas. Reverenciar quem entregou a vida e reverenciar diante da vida, porque a vida flui em honra e a humildade é que precede a honra. Você com isso não está aprovando atitudes abusivas, tóxicas dos seus pais, ilegalidades, por exemplo. Não se trata disso. Você está honrando. E lembre-se que honrar não é escrever poema e dar flores. Honrar é dar o devido valor à pessoa, é colocar a pessoa no devido lugar e tamanho.
É deixar a pessoa pertencer ao seu coração e à sua história, e reconhecer o valor que essa pessoa tem, as contribuições que ela trouxe para a sua história, apesar de quem ela pode ser, apesar de quem ela escolheu ser na vida dela. Pois bem, então na constelação do rapaz que queria constelar dinheiro, dinheiro que vinha, mas não ficava, ficou assim, ó. Ele pertinho da mãe. A lealdade, né? Pertinho da mãe. O dinheiro vem, ó, fácil. E o que se apresentou no campo foi isso mesmo. Quando eu fui colocar vovô e vovó ainda, foi exatamente isso assim, ó. Ele falou assim, nem trouxe, nem põe o meu avô porque ele não existiu. Falei, como não existiu? Não, um dia a minha avó pôs ele para correr, eles se desentenderam lá e a conversa na casa da minha avó é, esse homem não existe, não existe. Não existe, então ficou assim, ó, a configuração. Tá meio embaçadinho, né? Mas vamos fazer assim, ó. O pai leal à mãe dele e o rapaz leal à mãe dele. E o avô não existe. Eles estavam todos, esses homens, eles estavam excluídos desse clã, né? E esse rapaz queria o dinheiro, mas na verdade não é só o dinheiro. Você precisa humildecer diante do pai. A pessoa já torce o nariz, né? Não julgo não, viu? Porque constelador nunca julga, né? Porque a gente tem os nossos emaranhados e a gente tem que trabalhá-los também. Só que na hora das frases sistêmicas, né, do movimento em direção ao pai, a voz dele mal saía. Ele estava empedernido, endurecido, cabeça erguida, peito estufado de orgulho e os braços cruzados. Body language não mente, né? Linguagem corporal não mente, gente. E aí eu entendi que aquele era o máximo que eu poderia ir ali. Eu não posso forçar a pessoa a se abrir ao processo. Se ela só quiser a solução pronta, mas se ela não quiser se comprometer ao processo, não é papel da consteladora trazer o dinheiro para você que precisa de dinheiro. É papel da consteladora te mostrar onde a mangueirinha dobrou para que você e o dinheiro se reconciliem. Então eu vou te dar uma dica para economizar o seu Pix, que se você quiser se comprometer com o processo, venha constelar e vai dar bom, vai dar bonsaço. Se você quiser que eu te entregue uma solução pronta, que eu faça o processo para você, nem eu, nem a constelação e nenhuma terapia vai resolver nada para você, porque a gente aponta o caminho e te guia por ele, mas a gente não pode caminhar por você, a gente caminha com você. Fala, olha, o caminho é esse, eu já fiz esse caminho, pode fazer que vai dar bom. Se você não quiser se abrir ao processo de humildecer para reconciliar-se com aquilo que dobrou a mangueirinha do fluxo da vida e do dinheiro, e assim restaurar a honra desse pai, desse avô, ou desse pai e dessa mãe dentro do seu coração, nada vai dar certo. Então, quando a gente começou as primeiras frases, assim, eu falava, querido papai, entre dentes, mal saía a voz. Num determinado momento das frases sistêmicas, que são algumas, você me fez falta. Ih, ó! Ele nem repetiu. Não me fez falta, não. Minha mãe me criou, deu tudo certo. Minha mãe me criou e ele foi lá viver a vida dele. Igualzinho aconteceu com o pai dele e com a avó, que manifestou-se no campo assim. Eu falei, você não precisa do pai, você tá me dizendo que o dinheiro vem, ó, pela mãe, né? Mas ele não fica pelo pai, ele fica pelo pai. Você tá dizendo que o dinheiro veio, mas não ficou. E tá dizendo também que esse pai não fez falta pra você, é isso? É isso mesmo, eu acho meio furado esse negócio de constelação, tô achando que não vai dar em nada, não. Acho que não vai dar em nada, não. E ficou ali era o teto, ele parado endurecido, de olhar altivo. Falei, tá, e o que você pretende? Você pretende encerrar aqui? Ele, sim. E a gente que é terapeuta, a gente sabe muito bem que o paciente, ele briga, evita, conflita, vocifera contra a gente, mas ele tá brigando com ele mesmo, e muitas vezes ele tá
defendendo a lealdade ao clã dele. Ele está preferindo continuar pertencendo a esse clã, se lascando junto com esses homens que perdem, só para garantir o pertencimento dele nesse clã. Parece louco, mas não é, né? Todo conteúdo, outra lei sistêmica, todo conteúdo ou pessoa que você exclui emerge com força. E toda pessoa que se exclui, a gente se torna parecida com ela. E quando o nosso consciente briga para excluir essa pessoa, porque no consciente eu tenho que agradar essa mãe e essa mãe também, essa avó também, brava. Então a gente exclui isso daqui. Só que no inconsciente dele, a alma dele clama por reconciliar com esses dois, porque ele é constituído desses dois. Então, se forma um cabo de guerra dentro da gente, em que a gente exclui, mas se torna parecido para continuar pertencendo. E é assim que funciona o processo de exclusão. É uma dinâmica absolutamente, assim, inusitada para quem não entende a terapia sistêmica, a teoria. Então, a gente não toma como pessoal a rejeição do cliente. Não é uma ofensa para a gente ou para a constelação. A gente entende apenas que ele não se abriu ao processo e ele vai dizer que não adianta nada a constelação, que ninguém dá jeito na vida dele, como se fosse papel do outro destravar ele, mas é nosso papel nos destravar para que o outro nos acesse, para que o processo nos acesse. Mas ele está orgulhosamente travado e no diálogo interior dele provavelmente tem coisas tipo: essa terapeuta não sabe de nada, essa terapia não vale nada, não vai conseguir me destravar, eu sabia que nada ia dar jeito no meu problema. Então a gente entende que o paciente, ele está no direito dele de não se abrir. E a gente segue para nossa agenda de pacientes, esperando que eles estejam unlocked. E enquanto esse rapaz permanece locked, fechado, mesmo tendo pago a sessão, agendado a sessão, é aparecer. A terapia, até porque a constelação, assim, a gente fica muito tranquilo com isso, porque a constelação, ela tem desdobramentos. Então, mesmo que a solução não se manifeste ali, a vida é fluida. A vida é fluida. E a pessoa já acessou essa história. Olha, depende disso aqui para isso aqui. Geralmente, a barreira, quando o paciente é muito trancado, ele tem um limite, e o limite é o orgulho e a autoimportância. Eu não vou incluir meu pai, mas o pai tá lá levando a vida dele, às vezes numa boa. E você tá aqui com a sua vida travada, perseguindo o dinheiro que insiste em não ficar. Não humildecer diante da vida, que veio através desse pai, dessa mãe, desse avô, dessa linhagem masculina, é o mesmo que tomar veneno e ficar esperando que eles morram. É você quem precisa destravar, remember? É você que precisa destravar. Só que assim como a humildade precede a honra, o orgulho precede a queda. E o orgulhoso, que poderia sair destravado da sessão, adiantando o processo para a vida começar a fluir, ele decide sair travado porque ele não quer abrir mão do processo, do orgulho. E quando o orgulho se tornar menos importante que o dinheiro vem e fica, mas enquanto o orgulho for maior que a vontade de ter dinheiro, então o dinheiro vem, mas não fica. Pois bem, finalizamos a sessão e dias depois, eu falando nos stories sobre padrões geracionais, padrões de repetição comportamentais que nós herdamos do nosso clã. E mais ainda, herdamos de quem julgamos. E aí, tivemos uma nova conversa e veio então, sabe? Aquilo que você falou na sessão, eu percebi que meu pai tinha também facilidade em ganhar dinheiro de muitas formas, mas ele perdeu facilidade, porque o pai estava assim, ó, junto com a mãe do pai, mas perdeu. O avô estava excluído, né? Meu avô, etc. Tal. E aí ele descreveu mais um pouco da história dele, da linhagem masculina, que nessa dinâmica desse clã, a linhagem masculina ficou estabelecida a regra de que os homens são insuficientes e por isso podem ser excluídos. Né? Então, restaurar a honra
do avô que foi excluído pela avó, restaurar a honra do pai, que não foi excluído pela mãe, mas que se excluiu, né? Foi excluído. Restaurar a honra da linhagem masculina desse clã, onde as mulheres ficaram grandes demais e os homens pequenos a ponto de se manifestarem inexistentes. Ele, para pertencer a esse clã que tinha essas regras, ele se fez inconscientemente perdedor do dinheiro. Porque lembra, ó, aqui nesse clã é nós, mano. Aqui nós ganha. Mas aqui a gente perde. Porque lembra, os homens são excluídos. Então ele reproduz o comportamento de exclusão e se mantém perdendo os bens para perpetuar este padrão. Quando ele estiver pronto para humildecer diante deste pai, diante deste avô, e parar de tratá-los como inexistentes e honrar este pai, este avô, ele vai restaurar a honra do avô, do pai e da linhagem masculina do clã, e a honra dele mesmo. Porque ele desonra a si quando ele ganha e não mantém o dinheiro lá. Quando ele decidir restaurar isso, aí isso aqui vem. E fica. E fica.